decorei e li o livro ao cantorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Porque ler, talvez porque é muito fácil não ler, né? Mas ler tem que ser uma coisa, se isso te toca, se isso te diz alguma coisa. Eu acho que todo mundo tem um livro, teria que encontrar o livro. Quando você encontra esse livro, a resposta é muito simples, né? Você lê, simplesmente. Também acho importante a leitura não ser algo imposto, obrigado, e se o livro não está indo, que você separa ele. Talvez não seja para aquele momento, talvez não seja para muito, para nunca. O contar histórias é muito fascinante, né? Aquilo de você contando uma história, você está transmitindo as suas ideias, dividindo alguma coisa que você quer dividir. Às vezes você quer dividir isso com você mesmo. Quando eu vou escrever um livro ou quando eu vou fazer algo em quadrinhos, o processo é muito diferente, até o processo criativo, né? O quadrinho, eu acho, um meio muito mais complexo, muito mais difícil de se realizar, de se executar como autor, né? A parte de pesquisa é muito maior, você tem que criar um universo ou recriar um universo, você tem que pensar desde figurino, cenário, um mínimo de noção de arquitetura, e tem muitas questões para você construir um universo imagético só para acomodar a sua história. Você vai ter que criar tudo isso para fazer a sua história correr por ali. E a literatura você trabalha com a palavra, e a palavra é muito ligada ao pensamento, né? Então, você lê uma palavra, a imagem daquilo vem muito rápido. Então, as imagens vão ser construídas num outro plano. Essa parte é muito mais simples, né? Eu li Crime e Castigo em 3 momentos muito diferentes da minha vida, assim. E foram 3 livros diferentes que eu li. O primeiro livro que me tocou foi A Metamorfose do Kafka, que aí eu descobri o prazer pela leitura, assim. Eu senti que era um livro quase como se fosse um livro meu, que era para mim, era para eu ler, assim. E aí fui atrás do máximo que eu consegui da obra do Kafka, e aí fui descobrindo outros autores, assim. Então, o Kafka para mim é importante por isso, porque ele me despertou o prazer pela leitura. É preciso que tentemos nos desfazer dele, repetiu por fim a irmã ao pai, pois a mãe, com sua tosse, não podia ouvir nada. Isto acabará matando vocês dois, estou vendo isso. Quando temos de trabalhar tanto quanto trabalhamos, não é possível sofrer mais ainda em casa estes tormentos. Eu também não posso mais. Começou a chorar com tal força que suas lágrimas caíram sobre o rosto da mãe, a qual as limpou mecanicamente com a mão. Livros de cabeceira, eu tenho alguns livros, tenho livros que eu gosto muito, assim, do objeto. Eu tenho um livro que nem sempre eu volto a ele, mas ele é o livro que eu mais gosto dos que eu tenho. É um livro, uma edição espanhola da obra completa do Ionesco, que é um dramaturgo, e que foi incrível encontrar isso, todas as peças dele, e que eu costumo ler como se fosse uma história só, apesar de serem várias peças reunidas assim. Lábios, finalmente as palavras saem pelo nariz, pela boca, pelas orelhas, pelos poros, arrastando com elas todos os órgãos que nomeamos, desenraizamos, num alçar voo poderoso, majestoso, que não é senão o que chamam impropriamente a voz.
modulando-se em canto ou transformando-se em uma terrível tempestade sinfônica, com todo um cortejo. Feixes de flores, as mais variadas, artifícios sonoros, labiais, dentais, oclusivas, palatais e outras, ora acariciantes, ora amargas ou violentas. Sim, senhor, eu estou com dor de dente. Mas eu gosto quando a história vai sendo contada, quando eu vou descobrindo a história. Mas para mim também é fundamental que cada trabalho meu tenha uma experimentação na linguagem, narrativa, alguma coisa eu preciso que seja diferente de coisas que eu já fiz para exercitar isso, porque isso me dá muito prazer, essa experimentação. Eu adoro, da literatura brasileira, eu adoro Valêncio Xavier, que é uma pessoa aqui de Curitiba e que, para mim, é o meu maior autor nacional, assim. Tem vários outros que eu gosto, mas ele é o que também conversa mais intimamente comigo, assim, com o meu eu interno. Às vezes o que você está dizendo não é o mais importante. O importante é o que... Qual a metáfora do que você está dizendo, né? É como o sonho. Você conta um sonho que às vezes aparentemente não tem sentido, mas ele está cheio de carga de coisas mais profundas ou que você tem mais dificuldade de falar. Então, Kurt Vonnegut, eu estou lendo agora um que chama Hocus Pocus. Ele é um autor difícil de classificar porque ele escreve às vezes sobre ficção científica, que é um gênero considerado menor na literatura, mas ele tem um personagem que é meio um alter ego, que é um autor de ficção científica. Então os livros tratam muito das experiências dele, reais e pessoais, e de alguns personagens que aparecem em vários livros. É muito fascinante, ele tem um humor num registro muito interessante. Quando o livro começa a pesar, ele coloca alguma brincadeira ou um humor que torna tudo mais dolorido e ao mesmo tempo você ri daquilo. Depois que eu descobri, eu disse que eu fui muito influenciado por ele sem nunca ter lido. Eu acho que eu busco algo parecido na minha literatura, assim. Só porque alguns de nós podemos ler, escrever e fazer algumas contas, isso não quer dizer que merecemos conquistar o universo. Eu acho que eu escrevo para quem não gosta de ler, para quem não tem muito tempo. Eu quero que minhas histórias fluam rápido, com o mínimo possível de elementos que eu possa narrar uma história, assim. E a história, às vezes, me fascina contar uma história que não é muito relevante, né? O que é relevante é o ato de contar, é como você vai contar essa história, né? E é isso que muda tudo, né? Então, eu gosto muito, ao contar uma história, do que está na entrelinha, assim, né? Da história que eu não estou contando e que também está ali, de alguma forma. Eu não empresto livro nem CD, que são minhas duas grandes paixões, assim. E não empresto, tem livros que eu não deixo ninguém nem pôr a mão. Tem um ditado que diz: livro não se empresta e não se devolve, né? Porque é isso, livro eu empresto minha escova de dente, essas coisas. Mas livro eu não empresto. O silêncio... porque quando você faz uma história em quadrinhos, você pensa as páginas, como elas estão espelhadas, quantas páginas ela tem. Então, isso desde o começo dos meus quadrinhos, eu tento ir criando um ritmo para o leitor mesmo, né? Aquilo também é parte da história, o ritmo, o andamento de como se desenvolve aquela história. Claro que cada um vai encontrar um ritmo ali da sua leitura, mas eu tento criar. E o silêncio te leva para um outro registro, né? E aí você vai ver pessoas que são mais aflitas, elas vão passar o silêncio muito rápido, de forma muito rápida.
e algumas pessoas vão se deter ali e vão contemplar. Então é isso, é quase que um andamento para a história. Mas mesmo o meu texto, quando é só a prosa, eu também venho buscando o silêncio nisso, sabe? E falar com menos também. São coisas que têm me interessado. Ele entra, traz um monte de cédulas velhas. Esse dinheiro tem história. O cheiro é do ralo, vou logo falando. Acende um cigarro. Para nós, isso não vale nada. Ele se desculpa. Diz que precisava tanto do dinheiro. Ele sai. Na janela, busco a pomba. É provável que ela siga o careca. Hoje o cheiro parece mais forte. Minha boca mais amarga. Eu tenho muita dificuldade com romance, quando eu sinto que está acabando e que eu vou me desligar desses personagens assim. Às vezes eu paro porque eu não quero esse momento, é uma perda. Eu fico muito pensando nisso, assim, a minha coleção de livros e a minha coleção de CD, eu não queria que elas que fosse dispersado assim quando eu morresse, sabe? Eu não queria que vou dar esse para um, esse para outro. Eu queria que elas fossem para o mesmo lugar ou para uma mesma pessoa, ou doada para algum lugar que aí todo mundo tivesse acesso, sei lá.